bem-vindos ao canal Viagem e Cultura e hoje nós vamos conhecer o Egito. Não existem voos diretos do Brasil, então nós temos que fazer uma escala, por exemplo, em Dubai, são 14 horas até Dubai e depois mais umas 5 horas até o Egito. Eu comecei a minha visita pelo Egito pelo Cairo. Então, o primeiro lugar que eu fui visitar foi o Museu do Cairo, onde nós podemos entender muito da cultura egípcia. Antes de nós entrarmos, cada grupo recebe como se fosse um foninho, como vocês veem aí na foto, e o guia daquele grupo vai ensinando sobre as determinadas coisas, porque é muita gente ali para visitar, muitos grupos, então eles fazem assim para diferenciar. Lá dentro do museu você vê muitas estátuas de faraós, vários momentos da vida dos faraós, coroações, vida em família. Lá também nós vemos, através dos objetos, cenas da vida cotidiana dos egípcios, objetos que eles utilizavam na época, como vasos. Tem até uma biga também lá, que eles utilizavam em momentos de guerra. Nós podemos ver também os tronos dos faraós, tudo muito bonito, coberto a ouro, com pedras preciosas. Eles utilizavam muito naquela época como pedra preciosa, por exemplo, o lápis lazuli, que eu vou mostrar para vocês, ó, que é uma pedra azul marinho. Era muito preciosa, muito apreciada na época. Eu tenho essa pulseirinha de lápis lazuli. Eles também usavam muito a turquesa. Olha, aqui tem um outro objeto que tem aqui essa pedrinha, né? Turquesa. E utilizavam também bastante o coral, que é essa pedra laranja, que é derivada mesmo de corais marinhos. Então, os tronos, os objetos, as urnas, os portais, tudo era enfeitado com essas pedras preciosas, dependendo da riqueza de cada família. E lá dentro do Museu do Cairo tem uma riqueza muito grande sobre a egiptologia. Ele mostra muito da escrita, tanto feita em papiro, que nós vamos ver daqui a pouco, quanto feita em pedra, né? Ela esculpida na pedra ou na madeira. Tem estátuas dos deuses que eles cultuavam, esfinges. Além disso, também nós podemos ver sarcófagos e múmias. Inclusive, tem uma das salas que você visita que tem os utensílios de Tutancâmon, um dos sarcófagos mais bem preservados que temos até hoje. E a gente não pode tirar foto lá dentro, mas eu de longe tirei e tentei aproximar. Inclusive, eu trouxe aqui uma lembrancinha da imagem, né, que nós temos de um dos faraós mais conhecidos, né, por conta de ter sido achado os seus utensílios em ótimo estado. Então aqui tem um exemplo, né, de Tutancâmon. Vocês sabem que eles acreditavam em vida após a morte. Então eles achavam que se eles colocassem todos os objetos mais preciosos, as coisas que eles iriam utilizar na outra vida, comida, animais, né, que isso tudo ia passar com eles para a outra vida. Então, por isso que todas as pirâmides, que são sarcófagos, né, que são câmaras mortuárias, todos eles eram repletos de riquezas, porque as pessoas achavam, né, que ao morrer eles levariam aquelas riquezas junto com eles. Muitos dessas câmaras mortuárias foram atacadas e foram saqueadas. Por isso, hoje em dia nós temos uma pequena porção de exemplo de como viviam e do que acreditavam nessa época. Então, o Museu do Cairo é um lugar que você não pode deixar de visitar pela sua riqueza de egiptologia que temos ali. Saindo do museu, eu fui visitar as famosas pirâmides, a última das 7 maravilhas do mundo antigo. Construções milenares que estiveram presentes na história, e eu pude estar ali. Toquei nas pirâmides, entrei dentro das pirâmides, visitei esse lugar lindíssimo. Inclusive, gente, vocês podem reparar aí nas fotos que eu estou vestida de egípcia. Pois é, eu comprei um vestido especial para essa minha visita nas pirâmides. Eu me vesti de egípcia, coloquei um colar de turquesa e outros acessórios de turquesa que eles usavam na época, coloquei lá um enfeite na cabeça. E, gente, vocês não sabem o sucesso que eu fiz ali. Mas foi muito legal viver esse momento. Vou deixar aí algumas fotos para vocês verem.
Lá você tem também a oportunidade de andar de camelos. Essas pirâmides têm blocos muito grandes e muito pesados. E o guia lá dá toda uma explicação de como era feito o transporte dessas pedras, como que eles levavam as pedras lá para cima, né? Então, tirando essa história de teoria de ET, né, existe toda uma tecnologia e uma engenharia que já era muito evoluída na época e que eles utilizaram para construir essas pirâmides. São Kelps, Kefren e Miquerinos. E essas três pirâmides podem ser vistas de fundo quando você vai visitar a Esfinge, que também é uma outra construção milenar ali nessa região do Egito. A Esfinge tem o rosto de Faraó, hoje um pouco erodido, né? E o corpo de leão, simbolizando a força, o poder, o reinado. Essa imagem, né, essa paisagem dessas pirâmides, da Esfinge, foram vistas por dois personagens bíblicos muito famosos. José do Egito, que era filho de Jacó e teve a sua história um pouco triste no começo, porém com um grande final, onde os seus irmãos o vendem como escravo para o Egito e ele fica lá durante muitos anos, sofre vários mal-entendidos, é preso injustamente, mas depois ele é levantado como governador do Egito. Ele sai da prisão, interpreta um sonho de Faraó, mostra a sua sabedoria e Faraó coloca ele como segundo no reinado. Então, essa é uma história bíblica que José viveu nessa época aí, né? Onde existiam essas pirâmides, onde, né, já estavam construídos esses monumentos. E depois também quem conheceu essa paisagem foi Moisés, o libertador do povo hebreu que ficou como escravo durante 430 anos no Egito. E Deus um dia levanta um libertador para tirá-los de lá para a terra prometida. Então eu me senti assim no contexto bíblico ali. Vocês sabem que quando eu vou viajar eu gosto de viver, né? Como se eu estivesse ali na época da história. Muito bom, adorei. E depois de conhecer o Museu do Cairo, as famosas pirâmides, a Esfinge, eu fiz uma viagem de avião até o sul do Egito, na cidade de Aswan, próximo ali a Núbia, porque no sul do Egito eu peguei um cruzeiro que ia subindo o Rio Nilo para chegar de novo lá em cima no norte. Gente, foi muito legal conhecer esse rio que na antiguidade trouxe tanto desenvolvimento para as cidades, né? O crescente fértil foi nessa região. Lembra que você estudou lá na escola, né? Que as primeiras civilizações ocorreram ali entre o Egito, a Mesopotâmia, né? Uma região assim que forma que nem se fosse uma meia-lua e eles chamam de crescente fértil. Ali começou toda a civilização. E um dos rios mais importantes, se não o mais importante da época, foi o Rio Nilo. O Rio Nilo é o maior rio em extensão que existe. Em largura temos o Rio Amazonas aqui no Brasil, mas em extensão é o Rio Nilo. E o Egito é uma região desértica, porém aonde passa o Rio Nilo floresce. Então eu tive várias imagens aí da beira do Rio Nilo, fiz vários passeios na beira do Rio Nilo, lembrei da época em que Moisés foi colocado num cesto aí, porque o faraó, vendo que os hebreus estavam crescendo muito, achou assim, olha, esse povo que está morando aqui no Egito está ficando muito poderoso. Então, eu vou matar todos os que nascerem homens para que eles não se voltem contra o reino. Deixavam as mulheres para servirem de servas e matavam os homens. Só que a mãe de Moisés salvou ele e colocou ele num cesto, né, impermeabilizado ali com betume no rio, ou seja, ela entregou nas mãos de Deus para ver o que Deus ia fazer, porque ela não ia entregar o filho dela para ser morto na mão dos soldados. E aí Deus leva esse cesto nas águas até o palácio da filha de Faraó e ela pega e adota Moisés. Bom, mas isso vocês vão ver lá no meu outro canal, meu canal que se chama Andrea Kovac apenas, onde eu falo sobre estudos bíblicos, histórias bíblicas e você vai entender o final dessa história. Visite lá o outro canal. Bom, chegando em Aswan, eu peguei esse navio maravilhoso, muito aconchegante, com uma cabine enorme com essa vista do Rio Nilo. Gente, tudo de bom, né? Olha só a vista. Eu estava sentada aí nesse filme que eu vou mostrar para vocês. Eu estava sentada na mesa do restaurante e olha a vista que a gente tinha do Rio Nilo.
Me diverti nesses dias em que eu estive aí nesse cruzeiro. Aí lá em Asvan a gente pega esse cruzeiro e ele vai seguindo o Nilo, né? Subindo no mapa, né? Se você for olhar no mapa, ele vai subindo em direção ao delta lá. E ele vai parando nas ilhas, nas encostas, onde existiam aqueles templos antigos e que nós podemos visitar. Estruturas faraônicas muito antigas que a arqueologia ajudou a descobrir. Pura história. Muito legal, gente. E antes de eu falar dos passeios, gente do céu, quando nós fomos recebidos nesse navio do cruzeiro com um suco de romã, eu nunca tomei uma coisa tão gostosa na minha vida e também nunca mais encontrei em lugar nenhum. Foi única essa experiência. Bom, vou falar sobre os passeios. O primeiro templo que nós fomos visitar lá foi o templo de Philae, em Aswan. Um local incrível, parecia que você estava mergulhando na história. Sabe quando você entra numa máquina do tempo e você volta? Pois é, estava me sentindo assim. Visitei as estruturas desse templo, com as suas colunas, com a sua cultura, ali nas paredes tudo desenhado, encravado na rocha, os hieroglifos, as imagens faraônicas. Entrei em algumas câmaras. Muito importante você visitar esses templos e entender da cultura e da história do povo egípcio. Para chegar até esse templo, nós vamos com uma embarcação. Então você para num determinado ponto onde tem ali algum comércio. Inclusive eu comprei um vaso de alabastro. Eles vendem muitos objetos dessa pedra alabastro. É uma pedra muito bonita. Olha, esse foi o vaso que eu comprei. Muito usado na antiguidade. Inclusive tem uma passagem bíblica onde uma mulher pega um vaso de alabastro com um perfume muito caro dentro de nardo e joga na cabeça de Jesus para ungí-lo, como oferta da vida dela, do que era mais precioso dela, para Jesus. E achei muito bonita essa pedra e trouxe esse vaso para mim. E depois que nós fizemos esse passeio, nós visitamos uma fábrica de essências lá do Egito. Essências exóticas, orientais. E eles te dão uma aula sobre essência, sobre a diferença entre essência, perfume, colônia, e vai explicando muitas coisas. Eu adoro aprender coisas, né? E no final você pode adquirir alguma essência que você gostou. Eu trouxe uma essência de mirra, que foi um dos presentes que Jesus, quando era bebê, recebeu daqueles reis magos do Oriente, lembra? Então aqui eu vou abrir para vocês verem. Olha, não dá para sentir o cheiro, né? Mas é maravilhoso. Uma gota disso daqui em água ou em álcool, você tem um perfume, uma essência, uma colônia, né? Você pode usar como perfumador da casa, mas eu trouxe pela característica exótica, né? Primeiro de ser mirra, segundo de ser nesse potinho, achei tão bonitinho, né? Bom, depois que nós visitamos o templo de Philae, nós subimos mais um pouquinho com o navio e paramos num outro ponto, que foi o templo de Komombo. Também um outro templo magnífico, onde a gente pode visitar as características das construções da época, da sua cultura. E nas suas paredes tem sempre escritas egípcias, né? Hieroglifos explicando a história do lugar, das pessoas, da época. Então o nosso guia ia explicando ali o que significava cada coisa. É uma imersão de cultura. Valeu muito a pena conhecer esse lugar magnífico. Um ponto imperdível ali no passeio pelo Nilo. Ao lado desse templo tem o Museu do Crocodilo, onde você pode ver também múmias de crocodilos. Um animal muito comum naquela época no Nilo. Hoje em dia você não vê mais, mas naquela época era muito comum o crocodilo. Tem uma lanchonete ao lado com uma tenda egípcia, onde você pode ficar ali descansando, se recuperando, se restabelecendo, porque o calor é muito grande. Eu fui na época do verão, então o calor estava por volta de 41, 42 graus. Com sensação térmica de 45. Fomos visitar uma fábrica de algodão egípcio. Esse vestido que eu estou usando aí é de algodão egípcio. Mais um pouco de cruzeiro. Chegamos no templo de Edifu. Nós vamos até um determinado ponto e aí ali a gente pega charretes para chegarmos até o local. Eu quero passar para vocês um pouquinho do filme, desse caminho até nós chegarmos no templo de Edifu, para você ver como é que é o Egito atualmente.
O Egito hoje em dia é bastante pobre comparado à sua riqueza e ao seu poder que já tiveram algum dia na história. Chegando lá, conhecemos esse templo também muito bonito, muito imponente, com as suas construções, com as suas estátuas. E ali aprendemos mais um pouco da história egípcia. Inclusive achei uns morceguinhos aí. Todo mundo saindo correndo dos morcegos e eu correndo em direção a eles para tirar uma foto, né? Porque eu adoro animais. Depois de Edfu, um ponto mais para cima, nós fomos visitar o templo de Karnak. Gente, é tão emocionante a gente visitar assim essas construções daquela época. Você se sente andando, né, no Egito antigo ali, porque está bem preservado. Nós podemos ver ali as suas colunas, os hieroglifos, os desenhos, as partes artísticas estão com a cor da época, né? A arqueologia conseguiu restaurar e com muito cuidado manter ali aquela cor que é original da época. Eu achei assim fantástico. Eles eram muito evoluídos na arquitetura, uma civilização antiga a fazer coisas tão bonitas. Então vale muito a pena você visitar esse templo de Karnak. Lá também tem uma região onde tem uma piscina, né, com águas obviamente do Nilo, que as pessoas se purificavam. A água lá sempre tinha, né, essa questão da purificação. Eles tinham vários tanques, vários locais onde eles tinham esses banhos, né, rituais. Até próximo a essa piscina eu parei um pouco para me refrescar. Gente do céu, que calor era aquele? Que calor era aquele? E eu tomei, gente, um refrigerante, uma Schweppes de romã. Eu e a romã, né? Adorei romã. Mas esse refrigerante é tão gostoso, mas aqui no Brasil não tem. Eu me acabei de tomar esse refrigerante lá. Quando você for para lá, experimenta. É muito bom. E depois de visitar Karnak, fui visitar o belíssimo grande templo de Luxor. É emocionante, gente, é muito grande, tudo lá é muito grande, né? Eles tinham uma megalomania. E eu fui no final da tarde, comecinho da noite, ficou tão bonito, algumas fotos no pôr do sol, nas colunas ali do templo. Gente, que coisa linda. Você vê logo na porta aqueles faraós enormes e várias outras estátuas contando a história deles. Muito bonito e muito interessante também esse templo. Esse, juntamente com Karnak, é o maior complexo de templos que existe lá. E ligando eles existe uma avenida que se chama Avenida das Esfinges. Então, é uma avenida muito comprida, onde tem várias esfinges enfileiradas, uma do lado da outra. Aí tem um detalhe da esfinge. Nós fomos visitar também uma fábrica de papiro. Papiro era o papel de antigamente, nessa época, né, que era feito de uma plantinha que se chamava papiro, né? Então essa é a plantinha. Aí eles pegam o caule dessa planta, quebram o caule, descascam e fazem lascas, né, desse caule. E aí eles prensam isso, né? Existe uma prensa ali que esmaga essa fileira, esse filete, né? E eles colocam trançadinho, um assim perpendicular, vertical, outro horizontal, um vertical, outro horizontal. E vai formando o papiro. Depois eles deixam secar e vira um papel, que nem se fosse um papel. Inclusive eu trouxe de lá, obviamente, um papiro egípcio, né? É que eu já enquadrei, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um papiro. Então acho que dá para vocês verem, tá vendo as características, né? Aqui que eu falei daquelas linhas horizontais, das linhas verticais. Então, na verdade, isso aqui é uma planta que foi colocada, né, dessa forma e ele vira esse papiro e eles escrevem. Inclusive aqui tem alguns hieroglifos, vocês veem aqui, ó, tá vendo? Inclusive esse de cima aqui é meu nome, ó, Andréa, tá? Aqui embaixo tá escrito Jesus, né? Eu pedi para escrever dessa forma, né? Então cada letra tem um tipo ali de desenho, né? O hieroglifo. Aqui são patos do Nilo, né? Que eram muito comuns na região. E você precisa tomar cuidado para ir em lojas que realmente são
certificadas, que são feitas de papiro, porque hoje em dia o povo lá tá fazendo também de bananeira, sabe? Então não é um papiro igual da época, né? Se você quiser trazer algo tradicional, então você busca a certificação. Toda vez que você compra um papiro desse, vem uma certificação de que ele realmente é um papiro, né? Então, muito legal você visitar, tem vários tipos de arte ali, você pode trazer o que você quiser. Bom, o último dia que nós estávamos ali no navio, nós fomos visitar o Vale dos Reis, que fica do outro lado do Nilo. Né? O Vale dos Reis é onde foram enterrados, né? Onde estão as câmaras mortuárias dos principais reis. E ali foram encontradas aquelas múmias que hoje estão lá no outro museu do Cairo, né? Mas ali ainda estão as câmaras para a gente entender aonde que foram enterrados, o que eles valorizavam, como que eles fizeram artisticamente ali aquele local. Então nós fomos visitar esse Vale dos Reis. Você chega lá, paga a sua entrada e sobe com um carrinho até o local onde tem as câmaras mortuárias. Então aí você pode ver, por exemplo, o túmulo do Ramsés III. Gente, as cores são impressionantes e são da época, são pinturas da época. É lindíssima assim a decoração dentro. Eu acho muito bonito como arte, né? O que eles fizeram ali. Tá muito bonito, né? Assim as paredes, o local ali onde a gente visita. Você desce ali um longo trecho, tudo com a pintura da época, lindo. Aí chegando lá embaixo, você pode ver onde ficava a múmia. Muito bonita essa construção. Você pode visitar também a câmara do faraó Meremptah, que também você desce. Todos eles você tem que descer, né? Porque eles são construídos lá no fundo. Chegando lá, tem o sarcófago, né, do Meremptah. Então, assim, é bem interessante você entrar aí para você conhecer como é que era. Depois eu fui visitar o do Tutankhamon. Inclusive a múmia dele tá lá ainda. E você pode ver a múmia, né? Você também entra, desce lá, né? E tem toda uma decoração nas paredes contando a história da vida dele, contando a história do povo egípcio na época. E você pode ali visitar a sua múmia. Então essa é a múmia do Tutankhamon. E por último eu visitei a câmara do Ramsés mais famoso, né? Uma câmara muito bonita, muito pintada, muito colorida, onde você chega ali até o local onde ficava o sarcófago. E assim você pode visitar a história de tantos milhares de anos atrás. Então agora, pessoal, eu vou falar para vocês das noites egípcias, né? Que nós fizemos lá no navio. Então, esta roupa, este modelito que eu estou vestindo, tá vendo? Ele é uma roupa egípcia típica de lá. Então, você usa essa veste, aí você pode utilizar. Eu comprei aqui algumas coisinhas que lá na época, lá no dia eu utilizei, né? Então, elas têm esses véus, né? Que as mulheres utilizam. Então, colocam, né? Na cabeça, amarram. Ou então elas utilizam assim, sabe? Para colocar no rosto, né? Ou amarram na cabeça, né? Então tem várias formas de você utilizar esses lencinhos que eles colocam lá. Muito bonitinho. Trouxe também uma saia, né? Eles usam muito isso aqui lá, as odaliscas, né? Para fazerem as danças do ventre, né? Então eu comprei aqui, você amarra, né, no seu vestidinho. Ela pode ser uma sainha, ou assim é melhor, né? Uma sainha, ou então você coloca por cima do vestido, né? Pra dançar. Eu vou passar aí pra vocês, gente, porque me chamaram, acho que eu tava meio a caráter, né? Sei lá. E eles me chamaram pra dançar com uma odalisca. Dá uma olhada no que saiu.
divertir. Aí todo mundo falou, nossa, onde você faz dança do ventre? E eu nunca tinha feito, eu só imitei a mulher, né? Mas enfim, também foi uma diversão e tanto. E lá no navio, a parte de cima do navio é onde tem a piscina, onde tem ah, um local ali para você ficar desfrutando, tomando um chá, e você vendo ali o Rio Nilo passar, né? Então, durante o dia, você fica ali na piscina se divertindo, né? E à noite, você toma ali alguma coisa, come um petisco e olha a lua cheia nessa noite no navio. Inclusive, eu estava com este modelito. Gente, tudo de bom. Amei essa viagem. E para terminar, o grande finale do Egito, nós pegamos um outro avião e fomos para a região do Mar Vermelho. Fiquei num hotel maravilhoso, um hotel resort, onde tinha várias piscinas. Olha, um hotel maravilhoso. Olha o nascer do sol no hotel, no Mar Vermelho. O mar que abriu para Moisés. Aliás, gente, o Mar Vermelho não é vermelho, é um azul maravilhoso. Ele chama Mar Vermelho porque de vez em quando tem algumas algas, né, que se proliferam ali na cor vermelha e ele fica com o tom avermelhado. Mas foi esse mar que abriu para que Moisés passasse. Não exatamente nessa região, mas foi esse mar. E lá você pode ficar na praia, aproveitar essa praia maravilhosa. Gente do céu, o mundo parou ali, enquanto eu estava ali na praia. E você pode nadar, você desce ali por um local, porque tem muito coral, né? Então você desce ali por um local onde você não vai machucar os corais e nem você mesmo, né? E você pode nadar ali, você pode fazer snorkel. Eu aproveitei. Gente do céu, que maravilha que foi estar ali, à beira do Mar Vermelho. Fiquei imaginando ele abrir ali para Moisés e o povo passarem. E para terminar a minha estadia no Egito, eu subi o Monte Sinai. Fiz um trekking até o cume do Monte Sinai. Gente, é uma trilha de nível hard, viu? São mais de 2.000 metros. Não é tão alto o monte, mas o grau de dificuldade ali na subida é grande. Então você sobe ali uns 7 quilômetros, no final tem 750 degraus, que não são os degraus normais, né? São pedras colocadas ali e muitas vezes tem precipício de um lado, precipício do outro, né? E o calor é muito grande, muito grande. Você tem que subir de madrugada, então a gente sobe a madrugada toda, vê o nascer do sol lá em cima, olha que coisa mais linda. O nascer do sol lá no Monte Sinai. E depois você desce, né, para que quando começar o sol você já esteja lá embaixo, porque é tão calor até de noite quanto mais durante o dia. Mas quando você tá lá em cima, gente, olha a minha cara de emocionada quando eu cheguei. O lugar onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés. Gente, foi muito emocionante. Eu fiz uma oração tão gostosa lá, senti tanto a presença de Deus. Mas eu vou te falar, é difícil, viu? A subida é bem difícil. A gente fica muito cansado, mas vale a pena. Vale a pena você subir, nem que seja devagar, né? E viver essa experiência do que é estar lá no local onde Deus falou com Moisés. E assim acaba a minha estadia no Egito. Te convido a conhecer esse lugar com uma história milenar, com muita cultura, para você viajar na história, você fazer parte, né, desse cenário e você conhece ali como foi a história da humanidade, né? O início ali da história da humanidade. E antes de terminar, eu quero mostrar para vocês uma mini pirâmide que eu trouxe de lá, né? Com as suas pedrinhas. Tinha que ter, né? Uma lembrancinha do Egito. E trouxe também, esse aqui é de verdade, é um coral do Mar Vermelho, tá? Ele estava ali na praia jogado e eu peguei, né? Essa preciosidade, né? Trouxe um pouquinho do Mar Vermelho que abriu para mim, para minha casa. Pessoal, convido você a conhecer o Egito, que você possa aproveitar esse lugar. Se você for fazer só Egito, você pode voltar de avião. Eu, no caso, fui para Israel depois, né? Que eu vou fazer também um programa aqui para vocês. E nesse caminho para Israel, você pode visitar onde termina o Golfo Pérsico. Sabe o Golfo Pérsico ali? Aquela entradinha de água no mapa, né? Então, aí estou eu no final do Golfo Pérsico e você pode entrar no mapa se você for de ônibus para Israel. Então, se você gosta do canal, dê a sua curtidinha, se inscreva e até a nossa próxima viagem, onde eu vou estar falando de Israel para vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.